Bom, essa especificação, né, crime de ódio, ela tradicionalmente, usualmente, assim, de maneira técnica, ela é utilizada para aquelas situações em que há inferiorização, incitação à violência da pessoa, contra pessoas em virtude da raça, em virtude da origem, sua origem, sua nacionalidade, em razão, por vezes, de questões religiosas, opções sexuais, até mesmo questões, às vezes, relacionadas à condição social, socioeconômica da pessoa. Mas, normalmente, essa expressão assim que tem aparecido muito, que as pessoas se preocupam muito, é um crime de ódio, entre aspas, enfim, né, ele está relacionado mais, se utiliza essa expressão mais quando ela tem um caráter racial, né, que ela tem uma incitação à violência, ao ódio, em virtude da raça ou em virtude da origem, né, da nacionalidade da pessoa, que seria xenofobia, enfim, então está mais relacionado a isso. Embora nós tenhamos tantos outros discursos e tantas outras expressões que também elas podem se constituir como algo que incite a violência, né? Às vezes por violência de torcidas, em virtude de torcidas que são rivais, e que daí não haveria assim uma situação de ódio, mas daquele confronto entre pessoas que têm posições muito diferentes diante da vida, diante de determinadas coisas, que pode ser desde uma situação bastante simples lá de uma torcida organizada, enfim, que não tolera, né, a outra e assim por diante. Mas assim, o que mais preocupa realmente é o crescimento dessa comunicação, desse discurso, que ele é articulado e às vezes muito bem articulado para inferiorizar o outro e ao mesmo tempo para incitar a violência, especialmente a de caráter racial, aquela que está relacionada com a nacionalidade, né, da pessoa. Então, ela tem essa característica. Ele pode, bom, primeiro, pode comunicar ao provedor que está, se é numa rede social, enfim, denunciar aquele conteúdo. Ele pode comunicar isso ao Ministério Público, ele pode se dirigir a uma delegacia especializada, ele pode, inclusive, né, encaminhar isso, se ele quiser confiar, ou preferir confiar numa organização não governamental a uma governamental, que eu não estou sugerindo aqui, mas estou dizendo que tem mais uma opção, fazer contato, por exemplo, com organizações não governamentais como a SaferNet, que trabalha com rastreamento, vai verificar se é ou não, se aquela página existe ou não, vai salvar adequadamente para produzir aquela prova e vai então encaminhar para o órgão competente, ela mesma, porque ela tem vários termos de ajustamento, termos de cooperação, na verdade, com os órgãos públicos. Então, o caminho seria esse. Se a pessoa se sente vítima diretamente, né, produzir a prova, salvar a página, fazer, né, procedimentos que ela possa se dirigir a uma delegacia para fazer o registro dessa ocorrência, se ela foi diretamente vitimada. Se não, bom, acho que ninguém pode ficar parado, inerte, diante de uma situação que está presenciando, por exemplo, a incitação a crimes ou a coisa assim. Então, comunique a algum desses órgãos que eu mencionei, que acredito que é bem melhor, mais eficiente, pode salvar vidas do que simplesmente se quedar inerte. O que a gente tem que cuidar também é não ir para o outro lado fazendo uma onda de denuncismos, né, levianos ou enfim, mas são as medidas que ela tem a seu dispor. Bom, com relação à incitação, né, contra pessoas em virtude da sua raça, já há algumas condenações, uma delas ainda na época do Orkut, em que era a rede social, o site de rede social que mais os brasileiros utilizavam, ainda era muito recente o Facebook, e houve toda uma situação de discurso contra na verdade eram contra as pessoas da raça negra em virtude das cotas reservadas na Universidade de Brasília.
né? Então, havia uma insatisfação por parte de alguns, né, em virtude das ações afirmativas, e fizeram manifestações, né, no Orkut, assim, bastante violadoras de direitos, tratando de maneira muito pejorativa, inferiorizando as pessoas que ingressavam na universidade proveniente das cotas, incitando claramente a violência, porque o discurso de ódio, ele inferioriza e, ao mesmo tempo, ele incita a violência, né? Isso são os componentes desse discurso. Então, inferiorizava, tratava de maneira muito pejorativa, com palavras de baixo calão, e, ao mesmo tempo, incitava a violência, dizendo: eles estão tirando as nossas vagas, porque o discurso de ódio tem isso, é eleger um inimigo comum, e aí incitar e arregimentar todos os demais para que acreditem naquele discurso e ajudem a combater aquele inimigo comum. Então, o discurso era: eles estão ocupando as nossas vagas, e então nós precisamos fazer alguma coisa contra isso porque estamos sendo prejudicados, né? E era todo um discurso articulado nesse sentido, em que outras pessoas também ingressaram e fizeram comentários dessa natureza, e o autor das postagens, ele foi condenado, houve uma condenação em esfera criminal pelo fato, né? Há uma outra situação também que se aplicou o mesmo dispositivo, e que foi em virtude do resultado, as postagens culminaram com o resultado da eleição para presidente da República, na qual, né, foi eleita a presidenta Dilma, e uma estudante de direito fez manifestações pelo Twitter flagrantemente, né, incitando a violência e inferiorizando os nordestinos, né, num claro discurso em virtude do local de onde eram provenientes, né, dizendo que aquelas pessoas eram desqualificadas, que tomavam as vagas de emprego em São Paulo, que agora, além disso, ainda votavam de maneira com que, né, a troco de qualquer coisa, enfim, fazendo uma série de manifestações nesse sentido, mas ao lado da sua posição política, que qualquer um pode e deve ter, na verdade havia também um discurso que incitava a violência contra nordestinos, muito claramente, né? E houve uma repercussão bastante grande desse fato, respondeu a um processo, houve uma condenação, houve a aplicação de uma pena, enfim, então há julgados, né? Então é um tema que ele tem crescido. Claro que muitas vezes ainda é mais frequente a pessoa que individualmente se sente atingida lá por uma difamação, uma calúnia ou uma injúria, e aciona o ofensor, mas há esses casos também em que extrapola, né, na verdade, uma pessoa ofendida e atinge a todos, né? Eu acho que nós temos aqui vários fatores. É uma questão complexa e que ela envolve inúmeras variáveis. Primeiro, há um sentimento de descontentamento que ele passa pelo descrédito em muitas das nossas instituições, pelo descrédito na atuação política dos nossos representantes, que passa por uma insatisfação crescente em virtude do descumprimento, do desrespeito de direitos fundamentais básicos do cidadão, né? Muitas vezes ele não tem condições de saúde adequadas, não tem condições de educação, né, de acesso, não tem moradia, né? A segurança é precária, né? Então ao mesmo tempo que do outro lado nós temos uma desigualdade social e econômica gritante, né? Com pessoas que têm grandes fortunas, enfim, não estou dizendo que isso é errado, eu estou dizendo que há uma situação de desigualdade que gera, lógico, uma sensação de desconforto, de descrédito, até de desesperança de muitas pessoas. Então, soma-se esse fator, né, das dificuldades da vida cotidiana. Soma o fato de que, bom, na internet é possível comunicar,
é possível encontrar outras pessoas, compartilhar conteúdos e claro que um vai fomentando, vai incentivando manifestações dos outros, porque ele percebe que, bom, parte da insatisfação dele também é partilhada por outros que sentem a mesma coisa e aquilo vai tomando corpo, aquela insatisfação vai, né, crescendo. A isso se soma o fato de que há um sentimento de anonimato. As pessoas ainda acham que elas podem usar um outro nome ou mesmo que usem o dela, que ela vai ter uma livre manifestação de dizer qualquer coisa e se manifestar contra qualquer coisa, enfim, sendo que a gente sabe que não é assim, mas há uma crença de que, bom, eu tenho um anonimato, eu estou na internet, como se fosse até um mundo paralelo que me permite fazer qualquer coisa e a lei não me alcança nesse mundo paralelo, o que também não é verdadeiro, né? E aí nós somamos tudo isso, né, ao fato também de que há uma característica, né, que é a possibilidade de uma horizontalidade. Todos podem apresentar suas mais variadas insatisfações. Essa horizontalidade, essa pluralidade de pautas, ela apareceu nos movimentos que começaram pela internet e terminaram nas ruas, né, onde não havia mais um líder, não havia alguém que me representasse, era a pessoa com o seu cartazinho, era a pessoa com a sua insatisfação ali na sua linha do tempo, num site de rede social. Então, confere uma autonomia ao indivíduo que ele não tinha antes pelas mídias tradicionais. Porque a mídia tradicional, ela filtra, ela faz o agendamento do que lhe interessa, ela faz a filtragem, por vezes ela se mostra mais ou menos comprometida com uma ou outra pauta. E não há espaço para esse cotidiano do cidadão e para suas insatisfações. Isso não vende, isso não dá notícia, né, usualmente. Então, o que acontece? Na internet ele tem esse espaço. Ele consegue ser um ator social. E ele percebe que ao fazer uma postagem, outro vai lá e curte, outro compartilha. Isso vai dar um sentimento, vai conferindo um sentimento de empoderamento, né? De ser ouvido, de coisa que muitas vezes é o que a pessoa precisa. Alguém que me ouça, alguém que... né? Então, tudo isso se soma. E aí resulta, né, nesse grande número de acessos, resulta nessa popularidade que esses movimentos passam a ter, né, e, claro, a saída deles, muitas vezes, para a rua, para as mobilizações que a gente viu, assistiu nesse último ano, aí, de junho para cá. Né? Então, eu penso que é uma característica desse tempo que a gente está vivendo, né, que é um indicativo que eu acho que precisa fazer uma leitura política, sociológica dessas manifestações e desses indicativos, e acho que é um tempo muito rico assim da gente pensar sobre ele, refletir na academia, tentar entender, tentar compreender, né, num diálogo que ele necessariamente precisa ser interdisciplinar, porque na verdade a gente vai precisar conversar com o cientista político, com o sociólogo, com o jurista, para, né, compreender, com o pessoal da antropologia, até para compreender esse tempo que a gente vive. Na verdade, o que nós temos, assim, toda a situação de incitação à violência, ela se configura como tal. Para a população, isso tem aparecido agora, mais recentemente, mas não se trata de algo novo. Nós temos uma organização não governamental aqui no Brasil chamada SaferNet, SaferNet Brasil. E a SaferNet já faz vários anos que ela mapeia todas as situações, recebe as situações de denúncia, mapeia, verifica se realmente aquele conteúdo está na internet ou não, e quando está, encaminha para o Ministério Público. Ele não tem nenhum poder de polícia, ele faz a verificação se realmente aquele conteúdo se encontra ali. E havendo aquele conteúdo, havendo aqueles indícios, faz o encaminhamento para o órgão competente. E atua no que diz respeito a os chamados crimes contra os direitos humanos. Eles classificam assim, que entraria uma série, eles colocam, elencam uma série de situações, como a incitação à violência, o auxílio e estímulo a suicídios, o auxílio em homicídios, crime contra os animais, inclusive, situação envolvendo criança e adolescente, pornografia, pedofilia na internet, situações de caráter racial, que são bastante elevadas, a incidência é bastante recorrente. Então, assim, isso tudo se constitui. Hoje a gente vive uma
me parece um período bastante de uso crescente da tecnologia, ao mesmo tempo em que determinadas situações, que talvez até porque as pessoas em certa medida percam a crença na atuação das instituições públicas, né, elas se colocam na posição de justiceiros, de quem vai promover uma segurança pública ou uma justiça, entre aspas, né, com as próprias mãos, o que na verdade é muito temerário e é um indício muito forte de barbárie, né, e que nós temos que tratar com muito cuidado isso, porque embora sejam fatos que, bom, tem se discutido isso nos últimos tempos, tem aparecido, né, mas isso reflete assim o quanto há um problema na sociedade, né, um problema de tanto a aceitação das diferenças, um problema de crença nas instituições, de acreditar no poder e na atuação das instituições públicas que cumprem esse papel dentro da sua missão institucional, né, que é de investigar, que é de, se for o caso, processar e punir aquele que eventualmente tenha vindo a praticar um crime, né, mas que isso compete aos agentes que são institucionalmente incumbidos dessa função. Então é muito irresponsável. Nós vimos assim incidentes e situações muito bárbaras nos últimos tempos com relação a isso. Aquela senhora que foi arrastada no Guarujá, enfim, que foi noticiado na mídia tradicional, é um fato que ele nos mostra claramente o quanto nós estamos precisando olhar com atenção para isso, para a sociedade, e acredito que não é só a questão da própria sociedade, mas também das instituições, né, tomarem um cuidado fazendo uma leitura correta disso, porque esses movimentos de incitação tão grandes, e tão intensos, eles também demonstram uma descrença no papel das próprias instituições. Então eu acho que junto a um diálogo social para tentar recompor isso e tentar até para que as pessoas percebam a necessidade de um uso responsável e sério das tecnologias da informação e da comunicação, para que elas sejam ferramentas para sensibilizar e para lazer, para questões de trabalho, mas também para divulgar a solidariedade, para que a gente consiga ter uma sociedade um pouco melhor, né? Mas isso também é um elemento não só para pensar o aspecto social, mas eu acho que é um forte indicativo e um recado muito claro para as instituições, que talvez elas precisem dar uma resposta que seja mais efetiva para a população, no sentido de passar uma ideia de que, bom, vamos confiar nas nossas instituições, elas vão cumprir o papel, nós não precisamos e nem queremos, e não é essa sociedade que queremos com justiceiros, porque eles são tão ou mais perigosos, eles são bárbaros, né? Porque a ideia é de que, bom, se a pessoa praticou efetivamente um crime e há uma notícia disso, que ela seja processada, que ela tenha o devido processo legal, né, a seu dispor, que ela tenha a possibilidade do contraditório, né, que são direitos constitucionais que são assegurados a qualquer pessoa que seja acusada, mas não a sociedade tomando esse poder para si, né? Então isso é um problema muito sério, muito claro, um indício muito claro de uma sociedade que está padecendo de sérios problemas, né? Bom, o que nós temos é assim, nós temos, em primeiro lugar, tem aquela situação que atinge uma pessoa identificada diretamente. Então ela pode ser vítima de uma injúria, de uma difamação, de uma calúnia, mas aí é o emissor proferindo um discurso, se manifestando, fazendo o uso de uma postagem endereçada a um receptor específico, no qual ele imputa a esse receptor a prática de um crime, que seria caluniá-lo, ou ele difama essa pessoa, atingindo-lhe a honra, ou ele comete uma injúria. Bom, aí nós temos os crimes contra a honra, que estão tipificados no Código Penal desde sempre, né, e que não se constituem novidade para nós, juridicamente, e que, claro, tomam uma outra dimensão quando elas são propagadas na internet, pela rápida difusão,
perda do controle, tanto por parte da vítima quanto por parte de quem emitiu, que não adianta ele tentar apagar, deletar aquilo, porque outras pessoas possivelmente já tenham copiado, ou já tenham salvo, ou já tenham partilhado, né, compartilhado daquela postagem ou daquele vídeo. Enfim, tome a forma que tomar essa livre manifestação do pensamento. E aí nós temos um receptor específico. Então aqui também tipifica uma situação de crime. Nos outros casos, se constitui em algo mais cinzento, mas até difícil de nós estabelecermos. Por quê? Porque primeiro não tem uma tipificação. E por outro lado, esbarra na liberdade de expressão e de comunicação do internauta, do usuário, né, que aqui nós estamos falando de uma manifestação na internet. Poderia ser por qualquer outro meio difusor, enfim, né, mas no caso específico da internet, esbarra na liberdade de expressão e de manifestação, de comunicação que tem esse sujeito, né. Liberdade esta que é garantida pela Constituição Federal, né, que é um dos pilares do Estado Democrático de Direito. Então, de um lado, nós temos essa pessoa alegando essa liberdade e entendendo que está fazendo uso dessa liberdade. Por outro lado, nós temos a vítima, que pode ser alguém identificado ou pode ser algo que produz o que a gente chama de uma vitimização difusa, quando eu ataco a pessoa porque ela tem aquela opção religiosa ou aquela opção sexual, e aí eu estou, na verdade, não atacando alguém individualmente, mas eu estou criando todo um ambiente de repúdio, de preconceito, de discriminação e acirrando isso, quem sabe até incitando a violência em outras pessoas. E aí, quando isso não fica bem configurado, até porque tem algumas dessas condutas que não são tipificadas como crime, o que se faz usualmente é verificar em que limite essa é um exercício de direito, essa liberdade de expressão, ou ela extrapola esses direitos e então se constitui um abuso de direito, e na esfera civil isso autoriza aquele que se sentiu ofendido, atacado, a buscar uma reparação civil, né? Por quê? Porque não é dado a ninguém alterar ou atingir a esfera jurídica de outro, né, causando danos. Ninguém está autorizado a fazer isso. Então, no momento que alguém, fazendo uso dessa liberdade, exorbita desse direito, fazendo uma manifestação que não tenha sustentação, que não tenha uma finalidade legítima, que só vise inferiorizar, quem sabe até incitar uma determinada antipatia social contra um determinado grupo, e que isso não se justifique, não tem por que amparar essa liberdade da expressão, porque é preciso que fique bem claro assim, é um direito constitucional a liberdade da expressão e claro que ela deve ser exercida e somos defensores disso, né? Mas não é um direito absoluto. Significa dizer, não se pode amparado na alegação de liberdade de expressão, falar qualquer coisa de qualquer pessoa, ou seja, isso tem que ser exercido dentro de determinados limites, né, de responsabilidade, da função social da própria fala, da finalidade, enfim, que se tem no convívio social, né? Então, a jurisprudência ela entende que quando isso ultrapassa o que seria um legítimo interesse, enfim, e que visa, né, atingir direito de outro, direitos fundamentais de outro, então isso é sopesado, isso é ponderado e pode haver sim determinadas restrições ou até mesmo o dever de indenizar, o que tem sido bastante comum em termos de ações de reparação civil, né? Aí não constitui crime muitas vezes, mas a pessoa ofendida se diz vitimada, ela busca uma reparação, né? Às vezes a retirada daquele conteúdo, que a gente sabe que tem limitações nessa decisão, porque na verdade com a internet há o que nós chamamos de perda da autodeterminação informativa, porque é muito difícil retirar o conteúdo, enfim, excluir, né? Embora se discuta o direito ao esquecimento, é muito difícil retirar. Então ela busca a reparação civil em virtude do dano que ela sofreu.